Olá, você que nos ouve mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, nosso podcast Self está começando. A gente está muito feliz de mais uma vez podermos nos reunir aqui e aí para falarmos de coisas do reino, tratarmos de assuntos referentes à criança, à infância, à educação cristã. E como é bom a gente poder reservar um tempinho para investir nessa área também. A gente gasta tempo com tanta coisa, né, gente? Hoje em dia o tempo está tão corrido, mas quando a gente pode parar e ouvir, refletir sobre as coisas de Deus e coisas que edificam a nossa família, vale a pena. E o podcast Self é justamente para isso, para te proporcionar isso. E quando eu falo que nós estamos reunidos aqui, nós estamos aqui falando no plural porque temos hoje uma plateia seleta presente aqui. Eu, Paula Marina, que vos falo, estou aqui presente e com o nosso casal convidado de hoje, esse casal querido, que eu vou deixar que eles se apresentem. Quem são vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa noite a todos. A gente começar a se apresentar, fazer a apresentação padrão que a gente tinha da época do Pais para Toda a Vida, do Casados para Sempre. Eu sou o Daniel, casado para sempre com a Carol já tem aí 11 anos, completando 11 anos esse ano. A gente é pai para toda a vida do Noé, de 8, quase 9, e da Maria, de 2, quase 3 anos. Eu sou seminarista, estou aí na reta final do seminário e vai ser um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, especificamente sobre a questão da criação dos filhos, que é uma área que a gente ama tanto, a gente gosta tanto, eu e Carol. E que Deus vem trabalhando mesmo, né, nas nossas vidas, desde que Noé chegou, né, que foi o primeiro. Eu falo que é um processo mesmo, né? Deus, a cada etapa, vai renovando a nossa mente, nosso coração e vai nos dando, né, abrindo os olhos para aquilo que é importante. Se apresenta, então. Eu sou a Carol, acho que eu já tinha apresentado. Eu sou a Carol, casada para sempre com o Daniel e estamos juntos nessa caminhada, desembrulhando esses presentes. A gente trabalhou bastante tempo, né, lá no Hotel Recriança. Na Igreja do Recreio. Com a Camila, né, conhecida aí por alguns. Eu, na verdade, me interessei pelo trabalho com as crianças justamente por conta dele. Tinha demanda dele ficar, né, na salinha e tal. E aí eu falei, poxa, já que eu tô aqui, né, naquele início não ficava sozinho. E aí, deixa eu ver como é que isso funciona, até para eu poder ver como é que faz, para fazer em casa também. E aí fui ficando. Aí depois me puxou para junto. Depois trouxe ele também. Aí a gente foi para a área dos pré-adolescentes, trabalhamos lá 4 anos com os pré-adolescentes, desde o culto, EBD e célula também, com o que a gente chama lá de QAs, né, que são os quase adolescentes, ali, o pessoal de 10 a 12, tinha alguns que tinham 13, não queriam ir embora, não queriam sair, era difícil para a gente e para eles também, deixar eles irem também, fazer a transição. Mas, por alto, essa nossa apresentação, nossa experiência aí no ministério. Foi aí que tudo começou, até assim que tudo começou, né? Essa jornada. E vocês estão casados há quanto tempo já? 11 anos. Vamos fazer agora, dia 23 de outubro, 11 anos de casados. Legal, 11 anos de casado, pais de 2. Aqui na nossa plateia nós temos pais de 1, pais de 2, pais de 3. Temos pais de gêmeos. Dá um espetáculo aqui hoje. Temos pais com uma diferença do primeiro para o segundo de quase 10 anos. Temos aí também. A nossa plateia está florida aqui. Vocês falaram bem dessa questão do presente, né, que eles são os presentes de vocês. Nós estamos aí comemorando o Dia das Crianças, né, na Maratona Kids, e essa é a primeira atividade do Maratona Kids. A gente tem o hábito de falar um pouco da infância nesse período, né? Não apenas falar da criança em si, mas da infância no todo, na família. E eles ficam na expectativa de ganhar presente nessa época, né? Mas a palavra de Deus diz, né, lá no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, um presente, em algumas traduções, né, uma recompensa que ele dá. E aí, continuando no versículo 4, diz que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.
É tão engraçado que a gente pensa assim nessa questão de flecha, a gente pensa de uma forma genérica, né? Mas quem assiste aí os filmes épicos, quem gosta das séries épicas aí, sabe que flecha não é tudo igual, né? Tem flecha para cada tipo de coisa. Tem a flecha que perfura o metal, tem a flecha que vai embebida ali no combustível para poder provocar uma explosão, tem a flecha que é mais simples, apenas para perfurar um animal. Enfim, tem flecha de todo jeito para cada tipo de missão. Tem uma flecha, flechas feitas de materiais diferentes, né? Tem flechas que precisam ser muito leves para terem um alcance maior, flechas que já são mais robustas, mais pesadas para terem mais impacto de perto, né? E aí é interessante que se a gente for pensar nas crianças, né, esses presentes, essas flechas, eles são assim mesmo, né? Cada um de um jeito, cada um é feito pelo Senhor, enviado pelo Senhor, de uma forma, com uma missão, com um propósito. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui. Eu tenho certeza que vocês, com os dois, já perceberam que eles são diferentes, são presentes diferentes, com missões diferentes. E como é que tem sido esse desembrulhar, tirar o papel do presente? Como é que tem sido isso? Conta pra gente. Então, a gente teve o Noé, logo um pouco antes, a Carol engravidou, a gente não tinha nem 2 anos de casado, ele nasceu, a gente tinha 2 anos e pouquinho de casado, e a Maria demorou um pouco para vir. A Maria veio 6 anos depois do Noé. A Carol engravidou 5 anos e pouco, então tem uma diferençazinha entre os dois. E uma é menino, outra menina, já começa aí também uma outra diferença. E aí, não só por isso, mas a personalidade é totalmente diferente. O Noé sempre foi um bebê mais tranquilo, uma criança que era, digamos, mais fácil de obedecer, de você dar ordens. E já a Maria testa a gente em outros desafios, em outro sentido. A gente já precisa usar mais da disciplina, já precisa ser ordens mais certas para... Duras, muitas vezes. Mas a gente vê isso, que são totalmente diferentes. Cada um é de um jeito. As qualidades também totalmente diferentes. Noé já é mais, digamos, até por ele ser mais velho, já, digamos, mais intelectual. Gosta de ler, gosta de ouvir história, gosta de... Se interessa pelos assuntos, gosta de se aprofundar nos assuntos, de estar por dentro. Né? Já a Maria é mais do corpo, assim, Noé é meio desajeitado. A Maria, já por outro lado, tem já a pinça fina desde pequenininha, já tem um dom ali de mexer em coisas pequenas. Balé, vai no balé, faz balé com menina mais velha e se comporta, faz todos os movimentos. Você vê que o negócio dela é... O controle do corpo, enfim, diferente, né? Coisas que a gente tinha dificuldade com Noé, às vezes, do esporte, né? Daquela coisa de desenvolver, o andar de bicicleta, enfim, ela já é mais atirada nesse sentido, né? Eu também, é até demais. Às vezes ela fica, não, eu vou fazer isso porque eu sou corajosa e vou fazer. E aí tu tem que, às vezes, segurar um pouco. E é um desafio, assim. É engraçado que às vezes às vezes eu fico pensando, não é dar mais trabalho por causa disso. Não, a Maria dá mais porque tem esse outro lado. Aí você vê que, na verdade, é característica de cada um e tem momentos, algumas situações que uns te dão mais trabalho, tem outras situações que o outro dá mais trabalho. Te ensinam mais. Te ensina, né? De uma forma, isso eu acho que é algo que é muito interessante, né? Da paternidade e maternidade. Eu acho que cada um Deus vai usando realmente, né? Para te abrir os olhos, para você poder entender, tá cada vez, né? Fazer com que a gente esteja atento às formas mesmo, né? A forma como Deus os enviou para que a gente possa ir desenvolvendo as habilidades e também ajudando eles com as suas limitações, com as suas fraquezas, com os seus pecados, né? Que eu acho que isso é algo também que para nós pais, né? Assim, identificar o pecado nos nossos filhos é difícil, mas muito importante. E ajudar eles a identificarem, né? A assumirem. Então, assim, é uma verdadeira escola, né? Para nós. Eu acho que a cada dia, assim, como eu falei, né? Deus vai renovando a nossa mente, nosso coração,
E a gente, né, vem entendendo assim como os filhos nos ajudam, né, no processo de santificação mesmo, né, de buscar a retidão, de buscar os caminhos do Senhor, porque se é através da nossa vida, né, também. A gente, quando ganha um presente, né, a gente vê isso, essa expectativa que a gente gera do que está por trás ali, né? O que está embrulhado. Quando a gente é criança, os pais até fazem isso com a gente, né? Eu acredito que vocês façam isso com as crianças. O que será que é isso? Vê e tal. Tem aquelas crianças que abrem o presente com toda delicadeza porque não querem estragar o papel. E tem aquelas crianças que já saem, né, arrancando tudo que querem ver, logo descobrir o que está por trás. Isso que você falou, Carol, né, desse processo de santificação e de melhorar enquanto cristão, enquanto pessoa, que os filhos, né, a criação dos filhos proporciona isso para a gente, né, para o adulto. Como é que vocês têm enxergado isso em vocês? O que vocês podem identificar, e aí os dois podem falar, que vocês mudaram, que vocês melhoraram, que vocês evoluíram ou estão em processo de em relação, né, a estar mais próximos de Deus, a santificação. O que as crianças trouxeram para vocês, para a família de vocês, em relação a isso? Em primeiro lugar, eu acho que logo quando você é pai, primeiro, eu acho que o sentimento que vem assim, para mim, pelo menos, foi de entender melhor como Deus trata a gente, né? Desde aquele sentimento de amor que a gente tem em relação aos nossos filhos, e lembrar que a gente é filho de Deus, né? E você vê desde o momento que Deus, a parte de disciplina até a parte de graça, de misericórdia, com esse olhar amoroso que a gente tem em relação aos nossos filhos, isso aí ficou muito mais claro para mim, essa conexão e poder enxergar melhor como é que é esse olhar de Deus para os seus filhos, né, para a gente, depois que eu fui pai. Isso aí já foi um primeiro passo, assim, uma primeira grande coisa que aconteceu na paternidade, já com Noé. E outros processos, né? Eu acho que, por exemplo, a questão da nossa vivência mesmo, né? Que nossos filhos são, junto com a nossa esposa, são os nossos próximos, mais próximos, né? Então, eles veem os nossos pecados mais íntimos, até aqueles que às vezes a gente tenta esconder dos outros, tapar. Então, e a vida cristã é uma vida de discipulado. Então, se a gente quer discipular os nossos filhos, o primeiro lugar que a gente tem que começar é em casa, tratando os nossos pecados. Eu, com Noé, minha impaciência, né, tem sido muito tratada. Exatamente, a minha impaciência, e com a Maria outras questões. E Deus vem trabalhando exatamente porque a gente tem essa visão que a primeira responsabilidade da evangelização dos nossos filhos começa com a gente, em casa. E se eu quero discipular, fazer discípulos em casa, eu tenho que, em primeiro lugar, ser uma imagem de Cristo, de Deus na vida deles, e ter que me submeter a Deus, aprender a confessar meus pecados para Deus e para eles quando eu erro com eles. Isso aí também foi um grande aprendizado, de sempre quando eu erro, ou com a Carol, ou com eles, estar cada vez mais humilde na questão do perdão, além de perdoar, de confessar os pecados uns aos outros, né? Não só para Deus, mas também uns aos outros, para que a gente possa se perdoar. Acho que é a questão da caminhada mesmo, da questão prática, né, da vida cristã, que muitas vezes, quando a gente é um casal só, tem certas coisas que não são tratadas, até porque já são dois adultos, digamos, formados ali, com as suas experiências já, e já as crianças estão ali te copiando, e muitas vezes dói quando a gente vê um pecado que a gente comete, o nosso filho cometendo o mesmo pecado, e a gente vê que eles aprenderam foi da gente. Então, te traz mais para perto de Deus, de depender e ver que tudo é graça de Deus. Eu sempre tenho uma frase que eu brinco que é impossível educar os filhos. Sem Deus é impossível. Não é que é difícil, é impossível educar a Deus sem os filhos. Se a gente não, primeiro, se colocar aos pés do Senhor para pedir graça, misericórdia nas nossas vidas, né? Mas assim também como a gente derramar graça e misericórdia na vida dos nossos filhos. É um processo, né? E assim, dentro de casa, a gente ainda tem uma outra questão, né, na educação das crianças, que é a intergeracionalidade. Porque, na verdade, né, vocês ainda são jovens, né? Vocês podem confessar a idade aqui? Qual a idade de vocês?
37. Ele tem quase 37. Tem 36. Então, né, vocês ainda são jovens e tiveram filhos com uma distância aí que já é de uma geração, né? A geração, pensando que a nossa sociedade é geracional, né? A gente tem aí um intervalo de aproximadamente 15 a 20 anos em cada geração. Hoje isso está se encurtando, né? A gente tem vivido aí as últimas gerações 15, 10, e a próxima geração provavelmente vai ser mais curta ainda que isso, mas a gente percebe que as coisas vão mudando na sociedade também, no entorno, porque não é só dentro de casa, né? Se fosse só dentro de casa, viver cristianismo só dentro de casa já é difícil, mas seria dentro de um núcleo menor. Só que aí quando a gente fala da educação das crianças e pensa que eles estão no mundo, né, que os cerca, numa sociedade, numa geração, né, e que eles estão sendo influenciados também o tempo todo, o desafio aumenta, né? E aí, quando a gente tem dentro de casa já 2 gerações, a gente tem famílias que às vezes tem 3 gerações reunidas debaixo do mesmo teto, né? E como é que é isso, né? A gente foi criado de um jeito, a gente está criando as crianças de um outro jeito, tentando melhorar, acertar, né? A gente tenta copiar aquilo que foi de bom e deletar aquilo que a gente acha que não foi tão bom assim. Mas que dificuldades vocês já começam a perceber nessa conversa aí, nesse papo das gerações, da geração de vocês para a geração deles? Vocês já percebem diferenças e já tem uma certa dificuldade aí? Eu acho que principalmente, né, nessa questão das tecnologias, né, do uso das telas, né, cada vez mais presentes no dia a dia, né, não só da família, mas das crianças. A gente, inclusive, tem uma diferença, como você falou, né, do Noé para Maria já há uma diferença. E não só eles hoje, né, têm acesso a esses vários tipos de tecnologias, informações, como nós também, né? Hoje, assim, somos bombardeados de opiniões, de ideias, do que se deve, do que se não deve, do que é bom, do que não é bom, não é? E na época até do Noé, foi uma fase onde estava, acho que, começando essa questão do tablet, do celular. Assim, né? Na época era legal, criança, né, tá em contato ali com o celular, com a tela. Hoje já se tem, né, já parece que já está se voltando um pouco, opa, peraí, já não é bem assim, isso não é tão bom. E aí a gente, nós como pais, né, a gente se depara e fala assim, e aí, agora, né? O que a gente faz? E a gente reflete muito sobre isso, né? Até para tomar as decisões dentro de casa, né? De como agir, do que, né, vai ser lícito ou não, enfim. E num dos nossos estudos, assim, né? A gente às vezes fica procurando, assim, por resposta, né? De algum de determinado assunto. E eu acho que hoje, especificamente, né? Por essa questão do acesso às tecnologias. E aí tem uma frase que eu achei interessante, né? Não é nenhuma novidade, mas que a gente às vezes perde de vista, que se a Bíblia não diz nada sobre um assunto específico, precisamos subordinar nossas ações aos princípios que podemos extrair da palavra de Deus, né? Então, isso nos faz voltar realmente à palavra de Deus, né? A perceber que a gente tem que realmente, como família, estar mergulhando na palavra de Deus, assim, né, nesse tempo, buscando. E quando a gente busca, a gente também conversando, né, estudando, a gente vê que várias histórias, vários homens, né, e mulheres na Bíblia passaram por situações, digamos, semelhantes, né, situações em que na época eles também não sabiam como lidar, e decisões erradas, às vezes, por falta, né, de sabedoria, de busca, né, realmente levaram a uma família que deixou de buscar Deus, de filhos que se afastaram, né, que não levaram, não ficaram como herança, né,
levando, né, a palavra, o reino de Deus para outras gerações. Então, eu acho que isso é algo assim hoje que a gente precisa realmente ficar atento, né, e buscar realmente, assim, a palavra de Deus tem que estar inculcada em nós e nós inculcarmos a Ele, né? Assim como a sociedade hoje é muito geracional, eu vejo que a Bíblia fala muito da questão da passagem de uma geração para outra, né? Você tem lá em Deuteronômio 6, você tem o Salmo 78, que fala exatamente dessa questão de uma geração passar para outra, do pai passar para o filho, e não só o pai passar para o filho, como uma geração da igreja passar para outra. E eu acho que é o mais importante, né? A gente, como igreja, primeiramente para aqueles que já estão na igreja, né? Nossos filhos, filhos de amigos, de irmãos da fé, a gente está tentando, de alguma maneira, alcançar essa outra geração. Quando eu dava aula para os QAs na quarta-noite, era engraçado, tinha um monte de coisa que eles falavam sei lá, de TikTok, de banda, de não sei o quê, que eu tinha que correr atrás para conhecer, saber o que eles estavam falando, para poder, de alguma maneira, ter um assunto para puxar eles e chamar a atenção deles, né? Mostrar que eu estava sabendo aquilo que eles estavam falando, que não era algo estranho para a gente. Eu acho que com os nossos filhos também é importante essa nossa atenção para o que a geração deles está vendo, o que eles curtem, o que eles não curtem, o que eles estão consumindo nesse aspecto, né, de informação, de entretenimento. Não para a gente dar mais para eles, mas para a gente saber o que eles estão vendo e, de alguma maneira, se conectar, se né? conectar com eles. Poder ter uma conexão com eles. Se a gente souber se comunicar com eles, saber o que a geração seguinte está pensando, e uma maneira de comunicar a palavra de Deus para eles é muito importante. É verdade. A gente está falando aqui das gerações, né, dos erros, dos acertos, das diferenças. Eu acho legal a gente até dar uma mapeada, né, dar uma situada no pessoal em relação a essa questão das gerações, porque a gente está falando de geração, mas talvez você que está nos ouvindo, você não saiba a que geração você pertence. Então, vamos lá, vamos ver se você é da geração dos veteranos, dos baby boomers, da geração X, da geração Y, geração Z ou geração alfa. Você sabe se definir aí na sua casa, todo mundo sabe de que geração é? Então, os veteranos são aqueles que nasceram lá entre 1930 e 1945. São os vovôs e as vovós, bem vovôs e bem vovós, né? Eles assistiram aí à luta, às guerras, né? Eles são mais conservadores, mais cuidadosos com o dinheiro, aquela galera que gosta de guardar o dinheiro no colchão, se bobear, né, gente? O pessoal tinha pouco, mas tinha, né? Tava ali firme. Eles valorizam muito a segurança, a estabilidade. E aí vieram depois deles os baby boomers, o pessoal que nasceu aí entre 46 e 64. É o grupo mais experiente. Eles começaram a ver aí as máquinas surgirem, né? Então as primeiras máquinas de escrever, sem nada de computador, de celular. Eles passaram aí pelo momento difícil da economia mundial, né? De reconstruir o mundo num cenário aí de pós-guerra também, e valorizam o trabalho árduo, a carreira sólida, sem muitas mudanças, né? Eles estão focando aí nos resultados, eles querem ver o produto final das coisas acontecerem. A geração X, que é o pessoal que nasceu entre 65 e 76, são aqueles que já aspiram mais à liderança. Eles começaram a carreira junto com a tecnologia, os avanços da tecnologia. Eles começaram a se divertir com os primeiros videogames, os primeiros jogos eletrônicos, aí os pinball da vida. Lembra disso, gente? Isso daí, o pessoal aí tá... Aí o pessoal se entregando aí. Eles valorizam, né, o empreendedorismo, eles focam mais na família, no equilíbrio da vida pessoal, eles ainda têm mais esse conceito. E aí vem a geração Y, de 77 a 90. O pessoal que nasceu nessa época aí, eles já começam a buscar mais a liderança, eles já cresceram com esses avanços tecnológicos, eles começam a ter uma mentalidade mais global, até porque as informações começam a circular no globo de uma forma mais rápida,
né? Antigamente, tudo demorava muito para chegar de informação, e aí nessa época as informações começam a chegar um pouco mais rapidamente. A televisão começa a trazer as informações mais rapidamente também, né? Viveram bons momentos da economia mundial, momentos de maior prosperidade, começam a enxergar melhor as diferenças, mas são questionadores, são mais ansiosos, são mais imediatistas e não se prendem muito a uma situação, uma posição social. Eles querem conquistar mais aí. E aí vem a geração Z, os de 1991 até 2005, 2010, que é o grupo mais novo, né, de trabalho, de idade produtiva. É o pessoal que está aí começando as carreiras, né? Eles são totalmente tecnológicos, a gente já começa a dizer que eles são nativos digitais. Eles têm pais um pouco mais protetores, que querem suprir tudo aquilo que eles não tiveram enquanto pais, eles já começam a trazer isso, os pais, né, mais protetores. Valorizam o engajamento em ações sociais, essa visão mais globalizada aí do mundo, as ações mundiais, o impacto das decisões mundiais, eles estão mais antenados com essas coisas. Agora, eles se entediam facilmente, né? Eles já começam a perder a atenção muito rapidamente, o interesse, eles têm uma certa dificuldade em levar adiante início, meio e fim das coisas, né? E estão sempre buscando algo melhor, estão atrás do novo, da novidade. São os nossos adolescentes e jovens aí, né? E aí vem o nosso público aqui das casas de vocês que estão nos ouvindo, que é o que a gente chama hoje de geração alfa. Pois é, a gente volta lá para o início do alfabeto grego, a geração alfa, que é essa geração de 2010 para cá, né? Essa galerinha que está vivendo hiperconectada, que não conhece mais aquilo que é analógico, eles só conhecem o digital. O analógico a gente mostra para eles como peça de museu, literalmente, né? Eles não têm noção do que... Eu, uma vez dando aula, fui falar sobre selo. Falei, a carta, eles têm que botar o selo. O que é selo, tia? Falei, gente, como é que eu vou explicar o que é selo agora? E aí comecei a pegar o celular e mostrar, né, as figuras, porque eles nunca tinham visto selo na vida. Então, realmente, são os hiperconectados que estão acostumados já a lidar com os assistentes virtuais para tudo, né, e digitais. Alexa, por favor, acenda a luz. Alexa, apaga a luz. Ou então, Siri, hoje está tudo bem? Né? Vai chover hoje, Siri? Então, assim, é uma outra dinâmica, uma outra realidade, né? Eles são essa geração... A mãe fala que não tem dinheiro, ele fala, não, mãe, faz um Pix. Faz um Pix. Faz um Pix. Gente, o Pix está no WhatsApp, então, né? Faz o Pix. Para eles, tudo é muito imediato, né? Eles são extremamente independentes para algumas coisas, porque eles têm os smartphones, os tablets, eles têm esse senso de independência, eles se resolvem sozinhos, eles se comunicam antes de saber escrever e ler com muita facilidade, porque eles gravam áudio no WhatsApp e fazem chegar a mensagem, né? Se eles estão com preguiça de escrever, eles ativam lá a função áudio, voz e grava e aparece tudo escritinho lá para eles, então ainda tem essa facilidade também. Eles são muito curiosos, eles não têm medo de apertar botões, eles não têm medo de investigar. Aquilo que a nossa geração tinha mais receio, né, de mexer no computador, porque vai estragar, vai travar, vai explodir. Eles não, eles saem fuçando, eles pegam aquilo, o celular, saem apertando e sai funcionando, né? E a gente tem todo aquele receio. Eles são muito mais ágeis, né, gente? Com os eletrônicos, com esse conhecimento, com esses equipamentos, eles resolvem problemas nas Smart TVs facilmente, eles conectam, desconectam, compartilham, e assim eles vão, né? Eles são muito mais empáticos, que eles estão convivendo com muitas diferenças ao mesmo tempo. E aí, isso às vezes assusta a gente um pouco, né? Porque aquilo que para a gente pode não ser
aceitável, ou no nosso julgamento não ser o ideal, eles encaram com muita naturalidade, muita normalidade, porque eles estão numa sociedade que está vivendo essa fase da empatia, de se colocar realmente no lugar do outro, do ponto de vista do outro, e achar natural e normal todas as coisas, o que é também um perigo. É aquilo que a Carol estava falando, né? A Bíblia não fala sobre os hiperconectados, mas a Bíblia fala sobre várias outras coisas que envolvem a vida, né, em sociedade e a criação das crianças. Então, é aquilo. Não é porque não fala que eu não tenho respaldo. Então, não, você tem respaldo, está na Bíblia. Né? O seu respaldo está na Bíblia. E aí, muito legal o que o Alexandre Turola comentou aqui, né? Ele falou assim, nós aprendemos que, em muitas ocasiões, a forma como os nossos filhos reagem acaba sendo um espelho da forma como nós pais reagimos, para o bem ou para o mal. E é isso mesmo, inclusive nas escolhas que a gente faz, porque a gente acaba dando um exemplo daquilo que a gente considera certo e errado, né? E não adianta aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eles estão muito atentos, né, gente? E aí a Eli está colocando aqui, né? Até a linguagem é um desafio quando nós pensamos nessa questão geracional, porque implica na comunicação. E comunicação é tudo, né, gente? A gente está falando aqui de várias características dessa geração alfa, que é uma geração hiperconectada, hipercomunicativa. Eles têm dificuldades? Muitas, né? Eu acho que a maior dificuldade dessa geração que a gente tem visto é a questão da inteligência emocional, né? A questão da ansiedade, a questão da dificuldade na concentração, o que tem prejudicado, inclusive, a aprendizagem deles, porque é aquela coisa de querer tudo a tempo e a hora, de não tolerar muito bem a frustração, porque no joguinho do celular, se acabarem as vidas, se morrer, você reinicia o jogo e está tudo bem, né? Mas na vida não é assim. E a sociedade educa. A gente, quando fala que a sociedade educa, você querendo ou não, viu, pai, mãe, você que está me ouvindo, você não vai criar o seu filho numa bolha eterna. Você acha que você está protegendo de tudo? Pois eu vou te dizer que só o celular já abriu a janela do mundo inteiro para o seu filho. E ele está mais conectado do que você imagina. Então, assim, ele está sofrendo influências. Vocês percebem isso entre vocês? Na família de vocês já percebem essa dificuldade em contrabalançar as coisas? Bem, então, acho que a gente sentiu bastante, né? Como eu até comentei, o Noé, quando nasceu, esse acesso, né, à tecnologia, a gente via algo como algo bom, a gente tinha esse olhar, assim, esse pensamento, né? Não em excesso, mas não tinha uma preocupação, né? E aí, ao longo do tempo, enfim, a gente foi percebendo algumas dificuldades de concentração, questões de visão, enfim, várias. Apesar dele ser, assim, né, como a gente comentou, não é um menino tranquilo, sempre, assim, não é de nos dar muitos problemas, mas nós fomos vendo que realmente isso estava implicando em algumas questões, né? E então, quando eu engravidei da Maria, a gente já começou a conversar. Enfim, eu creio que foi Deus mesmo, assim, que já foi plantando algo no nosso coração. E nós fomos conhecendo, até realmente estudando mais sobre educação. Educação cristã clássica, para realmente, assim, tentar resgatar, até nós mesmos, né? Resgatar a questão da leitura mesmo, né? De trazer uma coisa de ser uma família mais leitora, de tentar diminuir a questão dos dispositivos em casa, das telas, mas mudou a nossa dinâmica, né? Da nossa casa, assim, né? E isso precisou começar em nós. Um aspecto que foi importante, que a Carol falou da questão da educação, que a gente viu é a questão de criar uma cosmovisão cristã neles, de que eles já, desde pequenos, possam enxergar o mundo através do olhar cristão, através da Bíblia. Porque
porque não tem jeito, a gente, de alguma maneira, a gente vai ter algum pressuposto, alguma coisa que vai nos fazer enxergar o mundo. Alguns vão ser ideologias, outros vão ser alguma outra religião, e a gente, desde o começo, desde que a gente começou a entender melhor isso, a gente viu que, assim, é claro, a gente vai podar certas coisas enquanto a gente tem controle, mas vai ter um momento que a gente não vai ter mais esse controle. Então, a única semente que a gente podia plantar mesmo é o evangelho, que ele pudesse enxergar o mundo através da palavra de Deus, do evangelho, através de Cristo, para que ele pudesse ter um entendimento dentro daquilo do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, do que é propósito de Deus, do que não é. E dentro disso ele pudesse agir, tomar as decisões dele e caminhar e ter as experiências dele com Deus, né? Quando a gente fala da questão da educação, né, daquilo que eles estão também aprendendo na escola, né, fora de casa, né, ver aonde trazer sempre a Deus para o centro, né, Deus para o centro da criação, Deus para o centro da ciência, Deus para matemática. Quando a gente começa a entender, né, que Deus realmente é o Criador, né, está no centro de todo o conhecimento. Nossa, a gente pode falar de Deus em tudo, né? Então, quando começam a entender isso, eu acho que começa a fazer mais sentido. Não fica sendo só uma história, um livro de história, sabe? Aquilo passa a, né, parece vir uma chave, assim, né? A sensação que eles começam a entender o mundo de uma forma diferente, realmente, né? Pela cosmovisão cristã. E se questionar, né? E perguntar, e ter suas dúvidas. E eu acho que isso é muito rico e saudável, né? É verdade. O Leandro Crispim, ele colocou assim, né? O que eu já percebi é que no caso de se ter mais de um filho, apesar de estarmos na mesma casa, os pais serem os mesmos, não adianta achar que a criação é idêntica, né? A mesma. Não podemos dizer é a mesma criação. Como é que podem ser tão diferentes? Por ilusão. As próprias circunstâncias nos fazem criá-los de formas diferentes, mesmo que os nossos pensamentos no sentido de valores, até doutrinas, sejam os mesmos. É aquilo que a gente estava falando. A nossa cosmovisão, né, o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente enxerga Deus, entende Deus, as coisas de Deus, e a ação de Deus nesse mundo, nesse universo, vão influenciar a nossa forma de transmitir isso às crianças e vão fazer com que a gente tenha um olhar mais específico para cada um. E aí, nesse sentido de você criar igual, mas criar diferente, é exatamente isso, né? Porque a resposta, a indagação de um vai ser com um objetivo. Você vai entender direitinho por que você está respondendo aquilo e você vai conseguir pescar de onde é que veio aquela pergunta. Para outro, já vai ser por outro lado, né? Vai ser por um outro motivo, e aí você tem que responder de um outro jeito. Então, é tão importante isso, né? A gente estar atento a essas nuances, né? Essa delicadeza da coisa, né? Não, é muito legal isso que vocês estão falando sobre esse movimento de você ir ao encontro daquilo que você precisa valorizar e que é mais importante na sua casa, né? O que é mais importante? O tempo que eu vou passar com meu filho ou o tempo de tela do celular, né? O que é mais importante? Eu ir fazer um curso para aprender a ser pai ou mãe melhor, né? Ou eu ficar assistindo um filme. O que é mais importante? Eu comprar um livro sobre educação dos meus filhos para poder tentar acertar, ou eu investir em outras coisas. A gente, às vezes, investe em tantas outras coisas, né? A gente investe em carreira profissional, a gente investe em estética, em bem-estar, em lazer, mas, às vezes, falta para a gente essa visão, né? E aí, você, pai e mãe que está me ouvindo, você família, né? Eu falo pai e mãe, mas é a família que educa, né? Vamos investir na formação da nossa família, né? Nas estruturas, nas bases da família, bem-estar, lazer, são super importantes. Estar junto é super importante, mas se você está percebendo que você precisa aprender a lidar melhor com essa pessoinha que está aí com você, que é a sua responsabilidade que o Senhor te deu de presente, vai estudar, não é vergonha nenhuma. Agora, vá buscar pessoas
cursos que te agreguem dentro dos princípios cristãos. Porque, olha, hoje em dia tem muito influencer por aí, tem muito blogueiro e blogueira, tem muito professor de uma série de coisas, mas que não estão pregando os princípios cristãos. A sociedade educa, né? E aí os profissionais vão de acordo com aquilo que está sendo falado na sociedade. Nós não podemos, enquanto família, estar desconectados dessa sociedade. Lógico que nós estamos inseridos nela, nós precisamos entender, né? Nós estamos falando aqui de geração, estamos falando aqui de sociologia, de psicologia, né? Estamos falando de estruturas que são de ciências, né? Tudo isso nos ajuda, né? De pedagogia, tudo isso nos ajuda a entender melhor a criança, a dinâmica familiar, mas a gente não pode perder o foco, o nosso alvo, que é Cristo, né? A gente precisa manter isso. Então, assim, busque cursos, busque palestras, leia livros que possam, de fato, edificar a sua formação enquanto pai, enquanto mãe, porque isso vai fazer falta. A Ethel comentou um negócio engraçado aqui que eu preciso falar aqui. Ela botou assim: eu proibi a Eduarda de gravar áudio no WhatsApp para mim, disse a ela que eu não vou responder porque tem preguiça de escrever. A Duda está aprendendo, né? Ela está agora no 2º ano da alfabetização. Então é aquilo, se pode escrever, vamos escrever. E para que mandar áudio se de repente pode falar ao vivo, se está perto? Porque hoje em dia, até dentro de casa, eles querem mandar áudio de um cômodo para o outro. Oi, como é que é isso? Né? Então, assim, vai lá e fala, se comunique. Vamos estimular isso nas crianças. Uma coisa, falando de estímulo, né? Estava pensando aqui, a geração alfa, uma das coisas que os cientistas têm dito, é que essa geração é a geração cognitivamente mais inteligente até hoje, né? Porque eles são super estimulados no cérebro por conta da oferta ininterrupta de conhecimento. Eles estão o tempo todo expostos à informação, estão o tempo todo elaborando, formando conhecimento acerca das coisas. Não necessariamente saberes de qualidade, mas eles estão tendo contato com a informação e formulando conhecimento acerca das coisas ininterruptamente. E isso já está comprovado cientificamente, né, de uns anos para cá, que isso vem alterando as estruturas cerebrais, as estruturas cognitivas. Isso quer dizer que o cérebro de uma pessoa lá, baby boomer, é diferente já de uma criança da geração alfa. Então, assim, não tem como a gente negar, né, as diferenças, os distanciamentos, e é um desafio, né, gente? A gente dá conta dessa conexão toda aí, não é fácil. Eles estão vivendo um momento de muito mais liberdade de expressão, escolhas, né? As crianças escolhem tudo, eles escolhem as roupas que eles querem vestir, eles escolhem, hoje no Netflix, eles escolhem o que eles querem assistir, né? Antigamente eles pediam para a gente colocar a fita, depois da fita veio o DVD, aí depois foi o pendrive com o filme. Hoje em dia eles vão no Netflix e eles têm lá já catalogado. Só rolar, né? Até de vez em quando brinco, às vezes está ali, a gente quer parar para almoçar, a gente deixou ele ver um filme, vai parar para almoçar ou para jantar. Aí eu falo, desliga aí, não é para a gente vir jantar e tal. Aí ele, não, estou assistindo, está no meio do filme. Eu falo, cara, tu pode pausar, depois você volta de onde parou. Na minha época, minha mãe chamava para parar, eu tinha que parar e nunca mais sabia se eu assistia aquele episódio de novo, de desenho. Você estava assistindo desenho, vem cá, que está na hora de almoçar. Tinha que largar e nem sabia se algum dia ver de novo. Agora, vocês sabem que foi feita uma pesquisa com crianças da faixa etária de educação infantil até 1º ano, e a quantidade de queixas das crianças em relação à falta de atenção dos pais por conta do vício dos adultos em celulares foi algo assim tremendo. Então, quer dizer, é uma geração que, ao mesmo tempo que tem essa liberdade de expressão, de escolhas, também é uma geração muito antenada
nas escolhas que os pais estão fazendo, porque estão vivendo isso tudo muito de perto. Então, a gente às vezes pensa que as crianças não estão percebendo, estão percebendo. E essa questão da superexposição das crianças também. Porque com esse advento do celular e dos pais, né, essa geração anterior, ter o smartphone na mão e tirar foto de tudo e postar tudo, acabou a privacidade das crianças, né, gente? E as crianças não são todas que gostam disso. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Gente, eu estou amando aqui a participação da nossa plateia, super interativa. Estou vendo aqui, olha, vários comentários. Olha, o Alexandre falando que, né, na pandemia foi totalmente imprevista, né, com consequências mundiais. A mais parecida aconteceu há quase um século atrás, né, e a necessidade do distanciamento social, essa situação de ficar muito tempo em casa sem poder sair, se relacionar com as outras crianças, intensificou os desafios de vencer a ansiedade, né, e outros problemas, e ter uma vida com uma rotina física e mental saudável. Super verdade. Carol e Daniel, vocês têm hábito de sair com as crianças para fazer passeios, atividades naturais? Eles gostam de natureza? Como é que é isso? Sim, sim. Inclusive, né, como eu falei, desde que a Maria nasceu, na verdade, o Noé, quando nasceu, eu trabalhava fora, né, eu trabalhava em tempo integral. Então, ele ficava, né, meio período na escola, meio período com a minha mãe, e sempre me ajudou muito, né? Mas tem aquelas limitações de avó, né? Não tem mais a energia, o vigor, né? Enfim. E eu realmente sinto que nesse aspecto, assim, só que a gente sempre também curtiu, a gente tem a facilidade de ter uma casa, né, de família, um sítio, enfim, onde a gente pode ter esse contato com a natureza. Então a gente sempre levou muito ele para lá, ele sempre esteve inserido muito nisso, e ele realmente, apesar dessa defasagem assim, durante a semana, ele sempre curtiu muito, né? Não é gostou. A gente tem o costume, a gente até ia mais à praia antigamente, praia até a gente tem do pouco, mas muito contato com árvore no sítio, foi o que a Carol falou, a questão do sítio, a gente leva ele para lá desde pequenininho, então ele gosta. Ele mesmo outro dia estava conversando com a gente, não, que eu gosto muito de natureza, eu gosto de ficar no rio, de pular em pedra, não sei o que, ele tem essa intimidade, digamos assim, com a natureza. A gente tenta expor. A Maria mesmo, pequenininha, gosta, fica andando lá pelo sítio, e eles ficam com falta. Quando a gente fica um mês sem ir, um mês e pouco sem ir, já fica, quando que a gente vai de novo para Mauá e tudo. E mesmo por aqui, a gente teve, há pouco tempo, a Carol tirou um dia de semana, né? Que ela tem ficado em casa agora, e foi com eles uma fazendinha. Né? Uma fazendinha que tem aqui em Vargem Grande. E, pô, eles curtiram pra caramba. Pegaram cobra. Maria ia sozinha no cavalo. Carol nem ia junto, ela, tchau, mamãe, tô indo no cavalo. Ia sozinha. E isso é importante, né? Essa questão do contato da criança com a realidade nesse sentido, né? Com a natureza, com a criação de Deus. Ver ali como as coisas funcionam. Na época da pandemia mesmo, a gente conseguiu... A gente até começou, né? Justamente criar, botar isso mais como rotina, assim, né? De ter sempre um momento ao ar livre, sabe? Durante a semana também. A gente não mora em condomínio, mas a gente tem algumas pracinhas por perto, então a gente sempre tenta, né, fazer um esforço. Eu hoje estou em casa, tento levar eles na horinha do sol, mas às vezes não dá, mas aí a gente vai no final do dia, quando eles chegam do trabalho, mas sempre tentando levar eles, né, para o ar livre ali, para aquela coisa, e tentar observar, né, ficar atento aos insetos, enfim, as estações, né? A gente, assim, dá para a gente desenvolver tanta coisa, né? Eu acho que hoje o nosso maior desafio é esse, né? Trazer as crianças para a realidade, né? Às vezes até nós mesmos, né? Então, assim, a gente cada vez mais, foi o que eu falei, é uma coisa que tem que começar realmente como nós, pais, né? Essa questão que você falou da tecnologia é um vício, né? A gente também, né? A gente se dá conta, às vezes a gente fala, caramba, e isso é um processo. Teve uma frase do pastor Paul Washer, não sei se vocês conhecem, o pastor batista americano, que ele falou como é que ele, numa pregação essa semana que teve numa conferência, ele falando como é que
passa a comparar o seu tempo de oração, de estudo da Bíblia, com o tempo que você passa em tela na sua casa. Então, trouxe isso para mim, né? Quanto tempo que eu tenho gastado em tela, com oração, com palavra e com os meus filhos mesmo. E é sempre uma comparação que a gente deve fazer, uma autocrítica que a gente deve fazer, né? Para ver onde é que está a nossa prioridade, onde é que a gente tem colocado. Às vezes a gente comete um deslize. Eu gosto pra caramba de série. Às vezes, quando eu vou ver, eu já assisti 1, 2 episódios, eu falei, opa, tem que dar uma parada, senão senão se deixar, você vai indo, e aquilo vicia um pouco mesmo. Você vai assistir um episódio, quer assistir outro, e a gente vê a importância. Eu estava falando, ano passado, quando teve a pandemia, a gente teve a oportunidade de subir com eles, a gente chegou a ficar um mês lá em Mauá, porque não estava dando mais para ficar dentro do apartamento, então a gente foi para lá. E com aquela questão da aula, não estava aprendendo sobre fases da lagarta, né, da borboleta, enfim. E lá em Mauá tem árvore, então ele passou a ver, tinha lagarta, tinha borboleta, e aquilo ali, e outras coisas que ele estava aprendendo, ele passou a ver ali na prática, na realidade, como é que é, e fazia as ligações, quando tinha aula de vídeo com a professora, comentava aquilo, e você via que aquilo ali gerava até mais interesse na criança, quando ele tinha esse contato com a natureza, com a realidade, que ele gerava mais interesse mesmo até no aprendizado, de curiosidade, de querer saber como é que as coisas funcionam. Ajudou muito no ano passado, esse tempo que a gente conseguiu passar lá, esse um mês. Esse tempo também que você, né, quando a gente tira, porque às vezes a gente tá ali, mas não tá, né? Você falou, então, da gente também levá-los a olhar para essa realidade, né? Porque às vezes a gente também, vamos sair de casa para o descanso, enfim. Mas de fazer eles terem esse olhar mais atento para as coisas, né? Questionar, perguntar, sei lá, chegar em casa, conversar sobre aquele passeio, né? Incentivar, não é gosta pra caramba de pedra. A gente sempre, quando vai para um lugar diferente, pega uma pedra, faz uma viagem, pega uma pedra. Aí começou a falar, começa a pesquisar que os tipos de pedras diferentes que tem, enfim. Trazer os assuntos que eles gostam, que eles curtem e incentivar aquilo, né? Para que eles tenham curiosidade em descobrir, em desvendar as coisas, e aí você vai descobrindo também os dons, as habilidades, os gostos, as aptidões dele. É importante gerar essa questão da curiosidade neles. Estarmos mais atentos, né? Como família, para a realidade, para um para o outro, com as coisas, com a criação de Deus, né? Então... E estar mais disponível, né? Porque são coisas que a gente, às vezes, também tem que romper enquanto conceitos que a gente tem. Às vezes, você pode não ser tão da natureza, curtir tanto umas formiguinhas e uns mosquitos, mas você sabe que é importante, né? E aí você vai lá e você também abre um pouco mão de si para poder proporcionar ao outro. Isto é amor, isto é afeto, né? Então, a gente educa assim também. Então, esse movimento da gente também abrir mão, e aí, de repente, até ressignificar isso. Você talvez não tenha tido uma boa experiência aí, de maternidade ou paternidade com os seus pais, você talvez não tenha experimentado essas questões, você tem a chance dada por Deus, olha, o presente que Deus está te dando é a chance de ressignificar isso, de construir de uma outra forma isso, de viver isso com seus filhos e gerar memórias super positivas para você, que ainda dá tempo, e nas suas crianças e daqui a algum tempo nos seus netos. Olha que legal, né? Então, pensar a longo prazo, né? Estou vendo aqui os comentários, né? O Leandro Crispim está falando aqui, né? Que proporcionar cultura ao vivo, seja qual for o tipo de cultura, né? Acredito que isso faz com que a cabeça da criança se mantenha aberta ao mundo real. Exatamente, cada um vai ter a sua dinâmica, né? As coisas que a família gosta mais, às vezes tem mais facilidade de acesso, enfim. Mas trazer, né, isso, às vezes, é uma família que gosta de música, né? Apresentar bons compositores, enfim. A família gosta de natureza, né? Enfim, e até usar a tecnologia para isso também, né? Pegar o Google, não é Adora, né? Pegar o Google Earth, ficar vendo os lugares, a gente mostra. Então, assim, eu acho que a gente precisa ajudá-los, né? A manipular essas coisas que estão... De uma maneira construtiva, de uma maneira construtiva, que eles possam usar com sabedoria, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque eles vão... Assim, também a gente não pode simplesmente deixá-los à parte disso, né?
porque eles vão precisar disso para, né, de repente, para a vida deles profissional, para a carreira, enfim, mas que eles possam usar realmente com sabedoria para agregar, para ter conhecimento, né, para, enfim. A Simone até comentou isso aqui, né? Que ela tem muita preocupação com o uso excessivo do celular, por exemplo, né? Com a pandemia, isso ficou até mais difícil para nós pais, porque era tela o tempo todo, né, gente? Era tela na escola, era tela na igreja, era tela de tudo quanto era jeito, né? E aí ela está comentando, né? Um dia eu sei, no outro dia eu não sei. E aí aquela coisa, uma novidade, eu sou cringe, mas no dia seguinte eu sou gore. Aí a Ethel até comentou, mas eu não sei nem o que é isso, nem cringe, nem gore. Eu não sei o que eu sou, né? E aí o Alexandre comentando, aqui em casa, Elaine e eu somos cringe, né? E assim a gente vai. Até isso, né, gente? O vocabulário, as coisas que eles vão aprendendo e que se a gente não correr atrás e se a gente não tiver antenado, a gente não sabe nem do que eles estão falando. E aí a comunicação vai ficando cada vez mais difícil, né? O Alexandre está falando que ele limita, monitora as navegações do celular da filha, controla por meio do celular dele, né, alterando as configurações que ela tem acesso. A Helena, com 9 anos, não tem celular próprio ainda, a Sofia tem 11 anos, e eu sei que a Sofia começou agora, há pouco tempo também, a entrar nesse universo, até por conta da demanda da escola, né, que todos eles começaram a ter, mas eu sei que até pouco tempo também a Sofia também não tinha toda essa liberdade. E é isso, né? A gente não precisa entrar na modinha de como estão as coisas para dizer que a gente está certo, né? A gente precisa ter sabedoria, que o Arthur colocou aqui, a grande questão em tudo, né? Sabedoria e equilíbrio, né? A gente precisa definir regras, sim, regras de uso desses equipamentos, do tempo de uso, né? O tempo na televisão, o tempo no celular, o tempo no computador, né? O tempo para fazer as coisas de casa, o tempo para estar em família, o tempo para estar junto, para sentar à mesa, para comer, o tempo para conversar, para fazer a devocional, né? O tempo para estar sozinho lendo a Bíblia, tendo o seu momento de a sós com Deus, né? Ensinar as crianças a fazer isso é muito importante, né? Só um parênteses, desculpa te interromper, né? Nada, pode falar. É interessante essa coisa, né, de eles não têm mais tempo ósseo, né? Assim, dificilmente, a gente está o tempo inteiro, né, eles têm atividade, e a gente também atividade disso, atividade daquilo, e a gente quer também, né, com toda a informação que nós também temos, a gente quer oferecer para eles, e cara, como é importante também eles terem esse tempo. Um dia desse, não é, né, veio falar, não tem nada para fazer. Acho que é faltado luz, não sei o que não sei, aproveita, fica, pensa na vida. É bom para criatividade, vê como é que é. É o ócio criativo, né? Acho que a gente não podia, a gente estava alguma coisa que não podia dar atenção também na hora. Aí a gente, então, aprende a lidar, vamos lidar com tédio. Com tédio, E outra coisa que você falou que é super importante, a gente foi facilitador do curso Paz para Toda a Vida durante umas 5 turmas, 6 turmas. E a questão, a gente nunca teve... O curso tem uma parte onde você analisa o seu passado, fala um pouco sobre seus pais, repensa a educação que você teve, e nunca teve alunos que reclamaram que os pais botaram regra demais ou que eram disciplinadores, mas normalmente a reclamação é o contrário. Pô, meus pais podiam, de repente, ter sido um pouco mais insistentes, mais rígidos nesse ponto, nesse outro ponto. De repente, eu tinha... Foram muito permissivos. De repente, as críticas eram sempre pelo lado mais frouxo, digamos assim, né? E não pelos que eram mais disciplinadores e exigentes. É verdade. Olha, a gente está caminhando para o final do nosso podcast. O nosso papo está uma delícia, mas a gente acaba tendo que encerrar. O podcast é sempre assim, a gente fica sempre com gostinho de quero mais, porque esse assunto é muito bacana. Eu espero que vocês tenham curtido. Você que está nos ouvindo, muito obrigada por acompanhar a gente até agora. Daniel e Carol, foi uma delícia conversar com vocês. Sigam o Daniel e a Carol nas redes sociais, deixem aí o contato de vocês. Carol, fala rapidinho sobre o projeto Haja Luz. Fala pra gente. Vou falar. Ele está um pouco parado no momento, mas o projeto Haja Luz, na verdade, nasceu no coração de uma amiga, que é a Bruna Dalla, né? Minha sócia, digamos, no projeto.
em fazer... Ela sempre trabalhou muito atividades manuais, né? Com os filhos, assim, nos devocionais, sempre levando para esse lado lúdico, do artesanato, enfim, para deixar um momento mais, digamos assim, divertido para eles, né? Assim, criar memórias e tal. E aí nós nos conhecemos, eu, né, já tinha minha experiência com criança também, e a gente via muito essa necessidade de incentivar os pais a fazerem o culto doméstico, né? E, enfim, aí em contato com a Bruna, a gente uniu aí essa vontade de ajudar os pais, né? E ela, com a questão da criatividade, desenvolver as habilidades motoras também das crianças, né? Também trabalhar nesse sentido, a gente desenvolveu o Haja Luz, que é uma caixa de atividades, onde ela tem os devocionais, né, dentro do assunto, com as atividades manuais para serem realizadas em família. Normalmente com temas. A gente fez 2 caixas, né, temáticas no ano passado, a gente fez a do Natal e fizemos esse ano a da Páscoa. E foi super legal, foi um sucesso, assim. A gente teve um feedback muito positivo, muito bacana. E aí vai com todo o material dentro da caixa, né? Além do devocional, vai com todo o material necessário para desenvolver as atividades. É bem legal. Depois @CaixaHajaLuz no Instagram, se quiser dar uma olhadinha que a gente já fez. E vamos ver. Por favor, façam mais. Continuem. Porque, olha, vocês acabam inspirando outras famílias. Porque a partir da necessidade dos filhos de vocês criaram algo super legal para abençoar outras famílias, como uma estratégia para abençoar outras famílias. Talvez você na sua casa aí use alguma estratégia com a sua família, ou esteja percebendo a dificuldade dos seus filhos em alguma coisa. Peça a Deus criatividade, sabedoria, e também produza o seu material e compartilhe, né? As famílias cristãs precisam se movimentar, né? A gente tem muito conteúdo, muito material, muita coisa que não é cristão aí, né? Mas nós somos um povo de Deus criativo, porque o nosso Deus é criativo, né? E ele nos inspira diante daquilo que a gente coloca nas mãos dele. E com certeza vocês estão sendo bênção nesse momento. Não parem, continuem, né? E vamos embora aí, famílias. Vamos nos animar nesse propósito de produzir mais conteúdo, mais materiais que propaguem as verdades do Evangelho para as nossas crianças. Amém? Amém. Gente, então é isso. Deus abençoe vocês, que seja uma semana abençoada para todos, e a gente se vê no próximo podcast Selfie. Gostou? Então curte, compartilha, incentive e até a próxima. Grande beijo, tchau, tchau.